Marquinhos, Oi. hoje eu vou ser camarada com você e já vou abrindo o microfone para o nosso colunista Paulo Elias, porque você está até salivando aqui por conta desse vinho maravilhoso que o nosso colunista trouxe nessa manhã aqui, só para uriçar as lombrigas. Pois é, rapaz. Bom dia, Paulo. E aí, beleza? Bom Tudo dia. na paz. E como sabia que você viria, né? Nem tomei café hoje, viu? Não, De novo? Isso porque na semana passada ele já deu aquela dica especial de um bom vinho, de uma boa uva, e hoje ele já sabia que você... Mas o único problema é que ele vem e leva de volta, traz e leva embora. Mas aí você vai buscar lá no Empório. Vai lá no Empório, tá certo, ele né, só dá aquela uriçada, né? Não, ele tá aprendendo, vamos ver se ele presenteia bem a esposa dele. Não vem com panela, não. Leva um bom vinho. É dia das mães, semana que vem. Cara, olha, ela até gosta de um vinho. Viu? Licor, mulher, ela mas gosta de licor. Quem gosta mais é meu cunhado João Nalesso, viu? Ele já gosta de um vinho seco. Agora a irmã dele, falar pra você, se bobear, ela coloca um pouquinho de açúcar no vinho. Adoçante, tem gente Adoçante, aí é sacanagem, né? Tem uma história engraçada, não vou contar quem é a pessoa, porque é triste isso, né? Nós estávamos no evento e tal, e a pessoa pegou um vinho lá de R$1.500 a garrafa e colocou 3 gotas de adoçante. Nossa. Faz parte do jogo. Mas, Paulo, antes da gente começar aquele bate-papo, eu acho que vale a gente ressaltar, porque hoje tudo aqui em nosso país tem o contrabando, tem a falsificação no meio dos vinhos. Isso também ocorre? Ocorre muito. E não é só o problema não é só o contrabando e a falsificação. O problema é que você acaba jogando o paladar do brasileiro para um nicho de mercado que às vezes ele, na cabeça dele acha que é a melhor coisa do mundo e nem sempre é, né? Por quê? Porque o contrabando ele oferta somente poucos produtos, principalmente os produtos que vêm da Argentina, que está muito próximo da gente. Foi bom você tocar nesse assunto, porque eles vêm aqui do Paraná, Santa Catarina, eles entram ilegalmente pela fronteira, né? E acabam vindo em grandes quantidades. Hoje a Polícia Federal tem feito um trabalho bacana de não deixar que isso aconteça, porque ele afeta demais o mercado. Vamos lá, ele afeta número 1, porque ele deixa de recolher imposto, isso é crime, né? Quando você compra um produto no contrabando, seja qualquer produto que for, ele acaba não recolhendo tributo. Segundo, porque ele, de certa forma acaba condicionando o paladar dessas pessoas que só tomam vinho no contrabando para um mercado que só são os vinhos argentinos. E aí a pessoa fica condicionada a comprar só aquele rótulo. Eu brinco que eles acabam não provando demais vinhos por conta disso, né? E terceiro, porque no fundo é assim, o transporte disso é horrível no contrabando. Ele vem no meio de coisas que a gente nem sabe o que é, ele vem sem climatização, além de não recolher os tributos, ele não chega legal aqui. Ele chega todo bagunçado, né? Ele fica num sol aí de 40 graus, mas mais o baú que ele vem enrolado no meio, chega a atingir temperatura de 60 graus, fermenta, o vinho acaba suando muito na garrafa, ele acaba estragando, né? Não é legal. Produto desse tipo você acaba, por exemplo, um rótulo hoje, depois a gente vai mostrar aqui de R$200 que você compra por 70. Ele acaba estragando nesse transporte. A pessoa não vai ter o cuidado, né? Você vê as fotos da apreensão da polícia, o vinho tá jogado no meio de chinelo, no meio de roupa, no meio de estrume de vaca, no meio de ração de cachorro. É um negócio absurdo, né? Mas esses vinhos contrabandeados, eles são originais ou são... Na sua maioria originais. Por quê? Por causa do câmbio da Argentina. Então a Argentina hoje tem 2 câmbios. Ela tem o câmbio paralelo e o câmbio comercial, é o dólar. Então um desses câmbios é usado internamente e o outro câmbio é usado para exportação. Então assim, ela valoriza quem vai lá e compra e paga no dólar comercial, porque ela recebe um pouco mais, né? E o paralelo acaba sendo um dólar que acaba desvalorizando na hora dela receber. Tem essa diferença lá. Então ela vende, né? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, eles são contrabandeados, não falsificados, né? Tem também falsificado já. Falsificados. Tem, porque como entra muito contrabando, isso já antigamente era só pessoa física que ia lá e fazia. Hoje já tá na mão de quadrilha, né? Porque profissionalizou o contrabando.
Então você ia lá, trazia, sei lá, 10 caixinhas no carro e tal. Hoje o pessoal já traz carreta. E domina a área. E é quadrilha profissional, quadrilha conhecida no mercado, né? Domina. Tá, Paulo, mas então se é o mesmo produto, claro que um transporte ilegal, sem condição alguma, como que o nosso ouvinte que está nos acompanhando vai conseguir fazer essa diferença do produto contrabandeado para o original? Ah, muito fácil, cara, muito fácil. Hoje tem por exemplo, algumas importadoras renomadas que estão no mercado há muitos anos, que trazem produtos da Argentina para cá, elas tomaram algumas precauções. Acho que a primeira delas, e aí vale para todas as importadoras brasileiras, é o contrarótulo em português. Isso é fatal. Então você vira a garrafa aqui, depois eu mostro, se tiver uma câmera a gente já mostra. Pode usar isso aqui, ó. Por exemplo, eu vou mostrar. Aqui eu vou mostrar uma garrafa do... A Yasmin já vai colocar... A Yasmin vai trazer aqui pra gente. Vai. Então, esse aqui, por exemplo, é um rótulo muito conhecido no mercado, é um Routine, né? Você vai ver que ele tá totalmente em português, o contrarótulo dele. Então deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó. Você consegue sacar que a tradução tá em português, porque ele é obrigado a passar pelo Ministério da Agricultura, ter o controle desse vinho. Ele vai taxar quanto de açúcar ele tem e tudo mais, né? E tem, no caso da Mistral, que é uma outra empresa, agora eles estão adotando um selo. Esse é o vinho mais falsificado do Brasil hoje e o vinho mais contrabandeado do Brasil. Ele é as duas coisas, é o do famoso DV Catena, né? Então hoje ele tem falsificação e tem muito contrabando, ele tem as duas coisas. Dupla vida. Dupla vida. Se vocês olharem na câmera, ele vai ter esse selinho aqui, que é um selo de importação que eles adotaram na garrafa, e esse selo garante todas as garrafas, não importa o valor, se é um DV, um Alamos ou um vinho mais em conta de entrada da vinícola, eu vou falar sobre isso já, ele vem com esse selo de importação. Esse selo aqui garante, e o contrarótulo também em português. Isso é muito importante. Aí você salvaguarda teu dinheiro, né? Ok? Seu dinheiro e a sua saúde, né? Porque um vinho aí transportado ilegalmente, que dá aquela fermentada, não vai fazer muito bem pra você, né? Eu já cheguei a pegar um falsificado de DV, por exemplo, a rolha era bem molinha, era uma rolha que você vê que ela não vedava legal. E a hora que abriu, o meu amigo abriu o vinho, a gente exalou o cheiro e falou assim, não tá aquela potência que esse vinho é. Não veio pimenta, não veio aquele cheiro de pimenta do reino, aquele cheiro de tabaco, aquele que o barril de carvalho oferta, sabe? Então, assim, o cara que falsifica, ele vai colocar qualquer coisa aí dentro, ele não tá preocupado, né? A gente falou sobre vinho seco, semisseco, né? Isso. É o intermediário, é o meio seco. Meio seco, né? Meio seco. Você comentou a respeito de que quando esses vinhos, eles passam pelo MAPA, né? Que o Ministério da Agricultura, Pecuária e MAPA e Abastecimento, né? Isso. Ministério Pecuária e Abastecimento. Eu acho que sim. Ele recebe o rótulo, né? Ele é feito lá com... É feito um estudo, né, para analisar, né, a quantidade de açúcar e tal. Você falou que mesmo os vinhos secos que são considerados lá fora, aqui no Brasil eles entram como semi-seco, é isso? Pode acontecer. A classificação de teor de açúcar no vinho do Brasil é diferente da classificação dos demais continentes, assim. Então você pega o continente europeu, a Europa como um todo, a classificação de teor de açúcar do vinho é diferente da brasileira. E pode ocorrer, e muitas vezes ocorre, você pegar um vinho que fuja, por exemplo, miligrama da tabela brasileira, e ser um vinho seco lá, classificado como meio seco no Brasil. Isso não é demérito pro vinho, até porque o vinho meio seco é uma delícia. E também depende do processo de produção. Já que você tocou nisso, vou falar uma coisa legal. A uva é uma fruta, é herbácea, é uma planta, uma árvore. E vocês devem estar já em algum momento da vida do ouvinte ou de vocês criado uma plantinha ali, cultivado uma plantinha. Essa plantinha vai bem na minha casa, mas não significa que vai bem na sua. Por quê? Porque a situação de casa é diferente. Às vezes eu deixo perto da janela, no sol, ou às vezes eu deixo ela num quarto escuro. A variação dessa condição de luz, calor e tal vai mudar o crescimento da planta. A uva é a mesma coisa. Então a uva, assim, se fizer muito vento dá problema, ela muda a característica dela. Se fizer muito sol de dia e muito frio à noite, muda a característica dela. Se fizer só calor, muda. Se fizer só frio, muda. Se chover demais, complica.
Se chover de menos, complica. Então, no mundo hoje, a gente tem nós, no mundo do vinho, chamamos de uma palavra francesa chamada terroir. Nada mais é do que o quê? Aquela microclima onde ela está, aquela regiãozinha onde ela está, entendeu? E isso é demarcado via GPS num território X, na Itália, por exemplo, essa demarcação leva o carimbo de DOC G, né? Na França são outras denominações por área, né? Que os monges demarcaram há milhões de anos atrás com fita métrica até, né? O caso da região da Borgonha, por exemplo. E na Argentina, que nós estamos falando aqui dos vinhos argentinos, é a região de Mendoza. Ali a região de Mendoza ela é muito propensa, porque ela é quente de dia e frio à noite. Então essa uva que vocês falaram na semana passada, Malbec, que é a preferência do brasileiro, porque é uma uva que encaixa bem nos churrascos, né? O brasileiro tem essa mania de final de semana, vamos fazer um churrasquinho e tal. Então, por que o vinho é argentino? Porque ele realmente está ali na boca do churrasco, vamos dizer assim, né? E isso é bom, de uma certa forma populariza o vinho. Por outro lado, o brasileiro está começando a tomar vinho. Nos últimos anos cresceu muito o consumo, mas a gente está muito atrás. Então o Malbec, como ele é uma uva potente, ele entrega potência na boca, teoricamente os Malbecs eles podem e são feitos de diversas formas. Eu posso ter um Malbec tranquilo, eu posso ter um Malbec mais ácido, eu posso ter um Malbec mais encorpado. Então você pega a vinícola, por exemplo, dependendo da vinícola, ela vai ter um Malbec de entrada, que é uma garrafa mais em conta. Essa garrafa, não necessariamente, ela te dá potência para você comer um churrasco. Talvez é um vinho mais de abertura para quem está começando a beber aquela uva, que é o caso do Malbec. Vamos pegar o exemplo a Norton. A Norton é uma boutique de vinhos argentina. Ela tem, por exemplo, lá o Norton de entrada, né, que é o Portenho, que é um vinho mais em conta, bem mais em conta. E ele tem na uva Malbec. Então o brasileiro, o cara que está começando, o brasileiro que está começando a beber, ela fez esse rótulo pro Brasil. Então o cara vai lá, bebe esse vinho, a pessoa bebe esse vinho, ela começa a acostumar com a Malbec. Depois ela investe um pouquinho mais, ela pega o Sex Fish, que é uma linha intermediária, até ela chegar no topo de linha, que são vinhos mais caros, mas é uma escadinha no paladar, você vai evoluindo. Talvez quem tá ouvindo a gente agora fala assim, não adianta você pegar um DV Catena, que vem aí no contrabando, e mesmo comprar no contrabando, que é ruim, né, e pagar e botar, não gostei. Por quê? E às vezes até falsificado, acha que tá pagando barato, mas não vai provar o vinho. Às vezes compensa você pegar esses R$70 e pagar até menos, 40, e tomar um vinho de entrada original da vinícola. Por quê? Porque daí você está pagando um valor justo por um vinho justo. E vamos aqui entre nós, né? Vamos pegar um vinho de R$30 aí, metade é imposto. Vinho de R$30, metade é imposto. Aí... 15. Cai para 15, aí mais o lucro do mercado que está vendendo. Metade do... Aí você tira a garrafa, 15. Tira o rótulo, tira a embalagem, tira o transporte, o que sobrou pro vinho, gente? Pelo amor de Deus, né, meu? O cara que tá comprando vinho não pensa. Vamos fazer uma conta lógica. Agora, por que nem a gente vê nesse rótulo aí que você trouxe, né? Nos dois, inclusive, né? Há uma mistura de a Cabernet com o Malbec e Cabernet, é isso? Isso faz... o argentino brinca muito com isso. Eu trouxe... Eu nem vi qual eu peguei, eu saí lá, mas eu vi agora que você me observou o Cabernet com Malbec, né? É uma mistura interessante, porque você tem a Malbec que tem potência e a Cabernet que tem potência. Então são duas uvas potentes e eles vão fazendo esse blend, misturando as duas uvas para entregar um produto final interessante. Você consegue identificar no paladar isso aí? Consegue. Consegue. De um lado você tem uma uva que entrega na boca muita pimenta do reino, muito pimentão. Do outro lado você tem uma uva que entrega outras frutas, né? Então a mistura das duas que é interessante. Vale a pena a prova. É legal, é um vinho muito bacana. Esses vinhos, eles demandam comida junto. Então, assim, são vinhos gastronômicos. Não é um vinho que você vai abrir no prato que você vai degustar no momento. Muito. Por exemplo, eu vou jantar, ou vou almoçar. Você potencializa o sabor do vinho. Não é frescura isso. A pessoa fala, mas é frescura harmonizar vinho. Não é. Você tomar esse vinho com a comida certa, o que é a comida certa? Pô, você tá falando de Cabernet, você tá falando de Malbec, ele tá pedindo queijo e carne. Ele tá pedindo essas duas coisas ali. Nesse caso, porque é um vinho amadeirado, um vinho que passou por barrica de carvalho, ele amadureceu alguns meses ali dentro da barrica, ele vai trazer notas de madeira na boca.
Então você precisa trazer uma comida para poder ir acostumando o teu paladar. Vou dar um exemplo. O Malbec, dependendo da altitude que ela é cultivada, ela traz mais acidez na uva, né? E eu tenho um caso de um cliente que, por exemplo, foi por uma salada, adicionou vinagre, no final do processo ele não sentia acidez do Malbec. Porque ele botou o vinho na boca e falou, não gostei do vinho. Sim, porque você tava com a boca cheia de acidez. Neutralizou. Então olha a importância de saber o que você está comendo na hora de beber alguma coisa. E a água entra onde nessa história? A água é mais saúde, hidratação, né? É mais para hidratação. É mais para hidratação. Limpa o paladar também, limpa, mas o pão faz um serviço melhor, tá? Acho que o pão aí ele limpa melhor. Então, quando vocês falaram de vinho do Malbec semana passada, eu acho que é legal esclarecer pro pessoal. E Malbec, gente, tem variação de produção pra caramba. Então, assim, se você produzir um Malbec numa certa altitude, você sabe o que tem na Argentina que é legal, que a gente tem na adega? Blended de altura. Então eles escolhem, por exemplo, a Malbec a 1.200 metros, depois a 800 metros, depois a 400 metros. Faz um blend dessas alturas em garrafa. Interessantíssimo isso. Então tem variação enormes, né? Você tem a Malbec de entrada, você tem a Malbec intermediária. O que é a Malbec de entrada? Uma Malbec que não vai agredir tanto com a acidez e a potência dela. Porque naturalmente são uvas que vêm da França no século passado e que conseguiu se desenvolver bem por conta do clima argentino, né? Como é o Cabernet Sauvignon no Chile, por exemplo, que se deu muito bem lá. Aqui a gente chama de países do novo mundo do vinho. Argentina, Chile são países recentes, ao contrário da França. Hoje o maior produtor do mundo, que é a França, seguido de Itália e Portugal, são países que produzem vinho há muito tempo, né? Há séculos. Passo que aqui nos novos países do novo mundo do vinho, que é o caso da Argentina, do outro lado a África, a Brasil produz vinhos bons também, são novos, então são métodos de produção que vêm se espelhando nos europeus e com parreiras de uva trazidas da Europa, porque lá é secular, né? Então, milenar. Então você traz a parreira de lá e traz um técnico de lá para poder fazer isso. É o caso, por exemplo, da adaptação das uvas aqui em São Paulo, que produz bom vinho, Espírito Santo do Pinhal, por exemplo, e Andradas em Minas está se produzindo bons vinhos. Por quê? Porque desenvolveu-se a técnica de dupla poda, né? Poda-se 2 vezes no ano e faz a videira dar as uvas numa época que não chove tanto. E se não chove tanto, ela escapa do vinho ficar ruim, vamos dizer assim, né? Então aquele mito de que o vinho é melhor no sul não tem nada a ver mais. Não, nunca teve a ver. O Vale do São Francisco faz bons vinhos e lá não é sul, né? Tô falando Nordeste. Exato, Tem nada a ver. Tem vinho assim, hoje no mundo se produz em várias regiões. Lógico, você tem que ter um clima estável. Se o clima for estável, favorece a plantinha, né? Então a fruta, a uva em si, ela absorve muito a atmosfera. Por exemplo, tem vinhos portugueses, e isso a gente tem na loja, que eles ficam perto do mar. Então, a hora que você bebe, você sente a salinidade do mar, porque a uva fica absorvendo aquela salinidade, vai para o processo de fabricação, vai para a vinificação, óbvio que ela vai carregar isso com ela. Ela carrega o solo, o pH do solo. É a coisa mais difícil que tem no mundo é fazer vinho, eu brinco, né? Se chover muito um dia antes da colheita, ferrou. Se fizer muito sol um dia antes da colheita, ferrou. Se ventar demais um dia antes da colheita, ferrou. Então tem tudo para dar errado o processo de fabricação do vinho. As condições para dar errado são mais favoráveis do que para dar certo. E a produção rural, né? A gente não pode esquecer disso. Então quando você pagar um bom vinho, então é por esse motivo, né? Muito. Por esses, né? Por esses. Só para vocês terem uma ideia, para o ouvinte entender de valor, hoje um barril de carvalho novo, né? Um barril de carvalho americano ou francês, ele sai por volta de 3.000 euros. 200 litros. Tem vinícola que só põe o vinho uma vez nesse barril e não reaproveita mais esse barril. Então, por exemplo, paguei. Por que o vinho custa 5 mil, 10 mil? Pô, se ele vai para uma barrica de carvalho que custa 5 mil, só de carvalho ele tem 3.000 euros para 200 litros. Um cálculo rápido, aí você já vai achar quantos. Depois tem processo de vinificação, transporte, armazenagem, embalagem, distribuição, imposto. Tem seu custo. Não é fácil fazer vinho e não é fácil. Transportar o vinho. Transportar o vinho é muito difícil. Então, precisa ter um certo cuidado com o balanço, com onde você vai pôr o container, como esse container chega no porto, se ele vai ficar abandonado lá, não vai no sol. Tem tudo isso que as vinícolas se preocupam e as importadoras se preocupam muito hoje na questão do vinho, né? E o Dia das Mães está chegando, o pessoal que está nos ouvindo aí, tem muita mãe que já acostumou com o Malbec.
Então, o que a gente fez? Tanto nos restaurantes, no Ramá, como no Santo Antônio, hoje a gente orienta que tipo de mãe você é, né? Se é aquela mãe que está começando a beber vinho e gosta do Malbec. Tem o de entrada. Isso, exatamente. Então, o nosso sommelier, ele vai, que é uma pessoa que está estudada para isso, está preparada para isso, ele vai apresentar uma uva. E nós temos também os pratos que já para poder combinar com isso. Então, a gente consegue servir, por exemplo, um bife de chorizo, um bife de ancho, acompanhado de um risoto. Isso vai dar harmonização para o vinho, vai pesar menos na boca, vamos dizer assim, né? Ele não vai ficar tão agressivo. Porque o pessoal confunde muito essa questão da acidez, da distringência, que é o ato de amarrar a boca, com o álcool. O pessoal cheira, ai, nossa, é muito álcool. Não. O álcool você não sente na boca, ele dá uma leve esquentada aqui na parte de baixo da boca e é difícil você perceber variação alcoólica. Você percebe quando a temperatura do vinho não é ideal. Então eu vou dar uma regra aqui depois na dica de gastronomia, o que eu vou dar aqui? A gente chama de regra dos 20 minutos. Se você não tem uma adega em casa, climatizada, usa a regra dos 20 minutos. Branco, sempre na geladeira, vai tomar, tira 20 minutos antes. Tinto, fora da geladeira, abre, coloca na porta, 20 minutos depois toma. Regra dos 20 minutos. Para tinto, 20 minutos depois, para branco, 20 minutos antes. Tem que ser aberto? É bom, o tinto é bom, porque daí ele vai respirando, né? O tinto ele precisa de oxigênio para poder liberar sabor. Aquele ato do pessoal ficar girando a taça. Qualquer dia eu trago um vinho, a gente abre aqui, a gente gira a taça pro ouvinte aqui que tá no YouTube perceber. Ele vai mudar o aroma só no ato de você cheirar. Ele exala, ele vai abrindo, ele vai soltando os aromas dele e não precisa nem botar o vinho na boca, porque abrir um vinho agora de manhã e talvez a gente até tome, né? Não sei. Mas só a gente... Acho que o patrão vai querer participar, hein? Porque gosta, né? Paulo, agora pra gente finalizar, você falou do Dia das Mães chegando, mas no dia 11 agora de maio vai ter um especial da Uva Malbec. Isso. Fala um pouquinho sobre esse evento pra gente fechar então essa sua participação nessa manhã. Falo, lógico. Lá no Empório Vila Santo Antônio a gente faz uma vez a cada mês, a partir de maio a gente faz um evento de vinho, para quem tá querendo aprender. E esse mês aqui, dia 11, a Café Bi Nunes, ela é especialista em vinhos, né? Ela tem W7 nível 1 e deve estar cursando nível 2, a Fabizinha é amiga, pessoal aí nossa, trabalha com a Zahil. E ela vem para trazer o Malbec e suas variações. Ela vai explicar exatamente isso, mas na boca. Então você paga um valor pra gente, tá incluso comida, bebida, tudo à vontade, água, né? E ela vai explicando, olha, esse é o Malbec nível intermediário, não vai agredir teu paladar, né? E vai subindo até chegar no Routine, que eu apresentei para vocês, que é uma garrafa cara, e a gente tem a oportunidade de tomar esse vinho no evento. Então você toma vários vinhos por um valor único, e é bem servido, né? Não definiu ainda o valor. Já custa R$150, nossa, são 4 rótulos, mais o jantar incluso, tudo incluso. Maravilhoso. E tem um cashback de 30 ainda pra você gastar na loja. Olha aí, hein? Então, na verdade, muito em conta, eu acho, assim. O que a gente faz? Esse evento a gente não visa lucro com ele. É um evento que a gente visa ensinar as pessoas a provar o vinho, né? A entender um pouco mais. E a gente sempre chama um especialista de fora para poder explicar. É um evento super bacana. Tem em maio, tem em junho, tem em julho. Agora a gente vai com esses eventos uma vez por mês, até duas, até acabar o inverno, a temporada, até acabar o outono, né? A hora que chega o verão, daí é final de ano, o pessoal começa a viajar, a gente dá uma pausa. Novembro e dezembro não tem, janeiro, fevereiro e março também não. Aí era para começar em abril, mas esse ano a gente abriu em maio. E mais informações os nossos ouvintes podem ter através do WhatsApp, que é o 99956-2483. 2483 no Santo Antônio. E o Ramá Restaurante também, tô em todos esses vinhos lá. Você encontra todos esses vinhos lá, quero provar, tem lá. E é legal que assim, só pro ouvinte que tá nos acompanhando, se quiser tomar um vinho sem gastar muito, nós temos. A gente tá falando de vinhos caros aqui, porque são os vinhos mais contrabandeados. Mas nós temos vinhos lá. O tema hoje é esse, né? Exatamente. Mas nós temos vinho lá a partir de R$29, R$30 a garrafa, vinhos bons, né? Não são. Eu brinco assim, o Santo Antônio e o Ramá, a gente não deixa entrar vinho ruim, a gente prova antes. Mesmo vinho de 39, 40, que são vinhos honestos, são vinhos que a gente já provou e sabe que é um vinho que oferta aquilo que está sendo cobrado. Então você não entra nada lá sem a gente colocar na boca e falar isso dá para tomar, isso não dá para tomar, e a gente não compra quando é ruim, tá? Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela aula.
de vinho, nós vamos, antes de experimentar, a gente vai ficar um bom... Não, tem que participar desse evento aí, pô. Obrigado, viu, gente? Um abraço, então, Paulo. Abraço, valeu, tchau, tchau.